paz esteja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também os ouvintes da Santa Palavra de Deus. Dando continuidade em nossos estudos, hoje trazemos o título A Pedra que os Edificadores Rejeitaram. O verso áureo está em Êxodo capítulo 34, verso 27 ao 28, onde diz: Escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Objetivo: esclarecer as razões que temos para defender ardentemente que a lei dos 10 mandamentos foi dada também para a Igreja e não só à nação de Israel. Primeiramente, queremos convidar nossos prezados amigos a acompanharem atentamente este estudo, refletindo sobre o seu conteúdo com bastante atenção, especialmente aqueles que porventura ainda tenham alguma dúvida em relação à guarda do sábado bíblico. Se alguém disse que a igreja não precisa guardar a lei de Deus, disse errado. E neste estudo temos a oportunidade de ver que isto não é verdade. Efésios capítulo 2, verso 20. Jesus é a pedra central do fundamento sobre a qual a igreja foi edificada. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Salmo capítulo 118, verso 22. No texto acima, Paulo afirma que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e Jesus é a pedra da esquina. O fundamento em questão é o Velho e o Novo Testamento, ou alianças de Deus com a sua família. Mas a qual família o apóstolo está referindo? Igreja ou Israel? Porque Deus tem uma família e esta é a comunidade de Israel, da qual os gentios vivem separados. Efésios 2:12. Os gentios viviam separados da família de Deus e das alianças, mas vindo Cristo, ele abriu o caminho para que os gentios pudessem fazer parte do mesmo corpo, das alianças e da mesma promessa. Aqui está a prova de que Cristo uniu os gentios à família de Deus, as suas alianças e as suas promessas. E estranho às alianças da promessa, o qual de ambos os povos fez um. Efésios 2, 14 e 15. A parede de separação que havia no meio é a lei dos sacrifícios, que veio 430 anos depois da aliança. Logo, em Cristo, a lei foi abolida, mas a aliança não pode ser anulada nem abolida. Gálatas 3, 15 a 17. É importante frisar que Paulo fala de alianças. Isto inclui os gentios nas mesmas promessas de Abraão, como parte de uma só família. Por que os estrangeiros não podiam participar da Páscoa? Deus constituiu a sua família a partir de Abraão. Logo, quem não pertencesse a esta família não podia participar das suas alianças. Contudo, se os estrangeiros fizessem alianças com Deus, por meio da circuncisão, tornavam-se membros da família como o natural. Êxodo capítulo 12, 43 e 48. Há um fundamento para os judeus e outros para os gentios? Há um só fundamento, e não dois, como geralmente é ensinado. No entanto, o fundamento compreende duas alianças, e Jesus é a pedra central. Os gentios viviam separados das alianças e, consequentemente, da família de Deus, e estranhos às suas promessas. Com a vinda de Cristo, estes também passaram a fazer parte da mesma família. Jesus derrubou a parede de separação, a lei dos sacrifícios e a circuncisão feita literalmente na carne, substituindo-a pela circuncisão de Cristo, pelo batismo. A palavra família, neste caso, aparece no singular e não no plural, como se Deus tivesse dois povos. Neste mesmo contexto, Paulo diz que
Os gentios viviam separados da comunidade de Israel e Jesus veio para agregá-los também à família, formando dos dois um único povo. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas circuncidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2, verso 19. De quais alianças os gentios viviam separados? As duas alianças, Gálatas 4, 24, compreende-se por alicerce dos apóstolos e dos profetas o Velho e o Novo Testamento. E a igreja foi edificada sobre ambos. Efésios 2, 20. O pacto da circuncisão, na verdade, foi dado primeiramente para a descendência natural de Abraão, mas por meio de Cristo ela se cumpre no batismo, e por isso a igreja também se tornou participante da mesma aliança. Colossenses 2, verso 11 e 12. De Israel é também o Messias, a pedra que os edificadores rejeitaram. Logo, esta pedra foi posta por centro do alicerce, sobre o qual a igreja foi assentada. Ao receber o batismo em nome de Jesus, o redimido recebe o seu nome como um sinal da nova aliança, o selo da circuncisão de Cristo, e por ele torna-se membro da família de Deus. Efésios 3,15. São os mandamentos uma aliança de Deus com sua família? Sim. A outra aliança da qual a igreja se tornou participante é a lei dos 10 mandamentos. Isaías fala de um tempo quando os estrangeiros que abraçassem a aliança de Deus, comprometendo-se a guardar o sábado, tornar-se-iam membros da família de Deus, herdeiro da mesma promessa. Isaías capítulo 56, verso 3 a 7. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Deuteronômio capítulo 4, verso 13. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.